Olá, como vai? Chegando até você mais uma vez com mais um vídeo de curiosidades da Bíblia. Nosso canal, mais de 1000 curiosidades da Bíblia, tem essa proposta. São assuntos relacionados sempre com a palavra de Deus. Você nunca vai deparar-se com algum assunto que não tem conotação alguma com a palavra de Deus, com o Evangelho, com personagens da Bíblia, pessoas que não são da Bíblia, mas faz parte da Igreja de Deus. Enfim, histórias e personagens com conexão com a Bíblia, com a palavra de Deus. E hoje o assunto está super curioso. Você já ouviu falar da história, um acontecimento marcante que deu-se com a história do hino 126 da harpa cristã? A harpa cristã é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. É um hinário com mais de 500 hinos que foram compostos por homens e mulheres de Deus, hinos que foram traduzidos também. Eles já existiam na Europa, na Suécia, Inglaterra, enfim, em alguma parte da Europa, e foram traduzidos, e hoje nós usamos esse hinário e esses hinos para louvar o nome do Senhor. E muitos hinos desses foram compostos em momentos de grande tribulação, em momentos de grande aflição, em momentos de grande tristeza e acontecimentos desastrosos na vida de pessoas. Um exemplo desse está em um dos nossos vídeos, recomendo para você ver depois também. É um hino que se intitula Sou Feliz com Jesus. É uma trágica história para poder chegar esse hino até nós. Então vale a pena você ver esse vídeo também depois. Mas o hino que nós vamos falar hoje é o 126 da harpa cristã. A harpa cristã é um hinário semelhante a esse. Olha, esse é um hinário, um tamanho um pouco menor. Tem uns que é menor ainda, tem outros maiores, mas esse é um tamanho padrão. Existem diversos tipos. Esse, por exemplo, tem um zíper. Você pode fechar, você pode guardar alguma coisa dentro, que ele não vai se perder porque ele tem um zíper. E você vai achar de todos os gostos e tamanhos, tamanho de letra grande, letra gigante e menores, como quiser. E esse hinário é usado na maioria das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus. Mas o hino 126, o título dele é Bem-aventurança do Crente. Esse hino tem uma história que aconteceu com esse hino que nós vamos falar já já. Eu quero só chamar você um pouquinho aqui fora para um recadinho e já voltamos para iniciarmos esse assunto de grande interesse e curiosidade hoje, tá bom? Vem comigo aqui fora. Olá pessoal, chegando até você aqui mais uma vez para pedir para você uma coisa aqui. Olha, você que já está acompanhando nossos vídeos, você que está chegando agora, quero pedir para você ativar o sininho, fazer a inscrição no nosso canal. Toda semana estamos chegando com vídeos novos, super interessantes, curiosidades da Bíblia, curiosidades sobre personagens da Bíblia, sobre pessoas que não estão na Bíblia, mas que fazem parte da vida religiosa, cristã também, histórias interessantes que estamos trazendo para você. São curiosidades, então a sua presença é muito importante. Olha, mesmo você que já fez um curso teológico, eu garanto para você que você vai se deparar com assuntos que serão novidades para você, que você nunca ouviu falar antes, tá bom? Então vamos lá para o vídeo? Muito bem, de volta então aqui no estúdio para continuar esse assunto. Mas nada melhor do que continuar, antes de continuarmos esse assunto, melhor dizendo, citar uma frase que marcou muito a minha vida quando eu me deparei com essa frase. Eu não me lembro se eu vi ela num livro, se eu ouvi ela em algum lugar, eu não me lembro, só que eu gravei muito bem essa frase e ela ficou gravada na minha mente. Quero compartilhar com você. Talvez você saiba de onde surgiu essa frase, essa ideia. É um assunto muito interessante também e vou citar para você agora, para que enriquecer também a sua vida espiritual. Essa frase é sobre o perdão. O perdão, ele tem poder para libertar o mais terrível dos prisioneiros. Mas você só saberá se esse prisioneiro foi libertado de fato quando você realmente liberar o perdão verdadeiro. E após você liberar o perdão verdadeiro, então só então você descobrirá que aquele prisioneiro era você mesmo. Olha que interessante, não é verdade? E é uma grande verdade. Quando nós liberamos o perdão, o mais beneficiado somos nós mesmos. Há um alívio da alma, o peso sai e nós ficamos bem, em paz com Deus, em paz conosco mesmo.
Muito bem, vamos continuar então agora aqui esse assunto. Muito bem, em 1910 chegaram aqui os missionários, Daniel Berg, Gunnar Wingren. 7 anos depois chega Frida, que se tornou esposa de Gunnar. Por isso o nome dela levou o sobrenome Wingren. Casou-se com Gunnar Wingren, Frida Wingren, portanto, conhecidíssima na história da Assembleia de Deus do Brasil, célebre ganhadora de almas, estudiosa, musicista, tocava órgão e violão, cantava hinos, compunha, traduzia, professora de escola dominical, a primeira mulher a ser uma dirigente de escola bíblica dominical, dirigiu uma escola dominical dentro de um presídio no Rio de Janeiro, ajudou muito o seu marido no seu ministério aqui no Brasil, quando eles estavam aqui no início, pregando e divulgando a palavra de Deus. Pois bem, quando eles estavam em Maceió, eles estiveram em diversos lugares. Eles vieram para Belém, estiveram em Natal, foram para Alagoas, foram para o Rio de Janeiro, fazendo a obra de Deus na região norte, nordeste, enfim, pregando e divulgando, ganhando almas, fundando igrejas. Mas quando eles retornam para Maceió, em Maceió eles têm uma decepção. Gunnar e sua esposa Frida Wingren têm uma decepção. A sua filha mais nova, de nome Gunfer, sua filha Gunfer, vem a falecer. Ela falece acometida por uma virose, uma bactéria ou uma febre, e eles não tinham condições de cuidar na época, na medicina não resolveu, e portanto vem a falecer a primeira filha do casal, a caçula. Pois bem, Gunnar, o missionário, já estava debilitado com sua saúde, contraiu a malária diversas vezes viajando por regiões norte do país, pregando a palavra de Deus, foi debilitando a sua saúde, foi ficando fraco, frágil, muito debilitado. Sua esposa precisou assumir por diversas vezes o comando do trabalho por conta da saúde do seu esposo. Mas quando perdem a filha, era uma época difícil, uma época que os padres dominavam, a religião era radical no catolicismo, e tem até um caso interessante do missionário também conhecidíssimo na Assembleia de Deus, cujo nome era Otto Nelson, que num falecimento de sua filha, o padre da cidade não deixou sepultar no cemitério. Precisou intervenção da polícia, etc., para que pudesse fazer o sepultamento, porque diziam que a criança era uma criança pagã, que não tinha sido batizada na Igreja Católica, enfim, era uma cultura da época. E Gunnar e Frida perdem a sua filha Gunvor, e agora eles, abatidos com aquele sofrimento, com essa perda, tremendamente destruído pela perda de uma filha, eles se abatem muito. Gunnar sofreu muito mais. Ele já estava debilitado com a sua saúde. E diz a história que Gunnar entra no seu quarto. Ele entra no seu quarto e começa a chorar soluçantemente. Ele começa a chorar e não consegue parar de chorar. Mas entre choro e pranto, lágrimas e dor, Gunnar começa a orar a Deus. Ele começa a suplicar a Deus pela misericórdia. A dor que ele estava sentindo era tamanha, era tão grande, inexplicável. E ele, desanimado por tantos outros problemas que ele e sua esposa Frida já estavam vivendo e sofrendo. Aliás, abrindo parênteses aqui, se você quiser saber mais sobre sofrimentos desse casal, Gunnar e Frida Wingren, dá uma olhada num vídeo nosso, tem o seguinte título: A revoltante história do fim que deram a vida de Frida Wingren. É esse mesmo o título. A revoltante história do fim que deram a vida de Frida Wingren. Esse vídeo já está no YouTube, já está publicado. Você pode dar uma olhada lá, é revoltante, emocionante, é impactante. Vale a pena você ver. Então você vai descobrir quais os problemas que eles estavam vivendo nessa ocasião que perderam a primeira filha. E ele no quarto, em prantos, chorando, suplicando, começou a orar, a clamar, entrou na presença de Deus. Nada melhor do que entrar na presença de Deus nas horas mais difíceis da sua vida. Ajoelhe-se e entre na presença de Deus. Dele vem o conforto, dele vem o consolo. Do Espírito Santo de Deus vem o consolo para nossas almas. Gunnar estava nessa situação. Quando Gunnar estava ali no quarto, ele começa a ouvir um som do outro lado da porta, no outro ambiente,
da casa. Ele começa a ouvir uma música. Quem estava cantando? Era sua esposa. Frida estava cantando um hino que não era de sua própria autoria. Era da autoria de um homem chamado Emil Gustafsson, um sueco. Emil Gustafsson, ele compôs o hino, que é o 126 da harpa, e leva no final as assinaturas, as iniciais do nome FV, Frida Wing, porque foi ela quem traduziu. Ela é a tradutora desse hino para a língua portuguesa. No inário, na harpa cristã, no cantor cristão e muitos outros inários de outras denominações, tem hinos que têm as iniciais embaixo e muitos pensam que é de autoria. Alguns são de autoria, outros, a maioria deles não é de autoria. A maioria é de tradução, é o tradutor que traduziu, ele leva ali as suas iniciais. O 126 é um caso desse. Frida, ela traduziu e esse hino é cantado até hoje nas Assembleias de Deus. Olha o que Gunnar estava ouvindo cantar lá do outro lado da porta. Um trechinho só para você ver aqui, só um trechinho para você ver de uma estrofe, da quarta estrofe desse hino. Ela cantava assim, olha: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É claro que vai ficar melhor com outra pessoa cantando, mas não é sobre o cantor que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui sobre o hino. Era essa letra e essa melodia que Gunnar ouviu do outro lado. Quem era que estava cantando? Era sua esposa, a Frida. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. No momento de maior tribulação é que surgiram os melhores e maiores hinos e poesias. É tão grande, tão verdadeiro isso, que se você for lá no livro dos Salmos, na Bíblia Sagrada, você vai se deparar com muitos hinos que foram escritos, compostos, inspirados por Deus, inspiração que Deus deu a Davi e outros, em momentos terríveis, em momentos de perseguição, momento de morte, momento de perda, momento de dor. E Davi, ele compunha, recebia de Deus a letra, a melodia e cantava. Os salmos são hinos cantados por Davi e outros escritores também. Frida estava cantando esse louvor, ele estava cantando esse hino. Por quê? Ele estava cantando esse hino porque ela conhecia a letra, e a letra do hino tinha falado ao seu coração. Era uma mensagem que Deus estava falando. Ela não desanimou. E ela lutando de todas as formas para animar também o seu esposo. Diante de tamanha dor e sofrimento, o hino 126 veio trazer, na forma da palavra de Deus, Deus utilizando a letra desse hino, trazendo alento ao coração de Gunnar e Frida Wingren. Olha, vale a pena você abrir a sua harpa cristã e dar uma olhada na letra toda desse hino 126, Bem-aventurança do crente. É uma letra extraordinária que Deus deu a tradução para Frida e usou a letra desse louvor para aconselhar, para acalmar, para acalentar, para confortar num momento de grande dor, de grande luta. Olha, bom ter você por aqui, vamos ficar por aqui. Hoje o nosso vídeo encerra por aqui. Quero convidar você para continuar vendo nossos vídeos. Veja os outros vídeos nossos, está muito interessante. Tem muitos vídeos interessantes, assuntos que você nunca ouviu falar, tá bom? Você nunca ouviu falar, garanto isso para você. Você nunca ouviu falar sobre assuntos que nós trazemos aqui no nosso canal. Mesmo você que já leu a Bíblia toda, mesmo você que já fez curso teológico, mesmo você que está acostumado a pesquisar muito na Palavra de Deus, sempre haverá algo que você vai dizer assim: realmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso aí. Bom ter você aqui comigo, fica com Deus, fica na paz.